Muito bom, vamos lá, começando, vamos continuar o nosso estudo do Sidur. A gente chegou até logo depois da Amidah, a gente viu o Tachanun, Kriyat Torah, e seguiu para a parte de Ashrei, Ashrei Precha. O Ashrei próprio a gente já tinha visto um pouco em Sukei Zimra, já falamos um pouquinho dele, o fato dele ser escrito em ordem de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tudo disso. O principal passuco de Ashrei, o Poteach et Yadecha. Agora, o Ashrei, a gente fala ele 3 vezes por dia, certo? Acho que a gente comentou talvez na aula passada. A gente fala antes de Shacharit, depois em Musaf. 3 vezes se faz o Ashrei, porque 3 vezes firmam dentro da pessoa alguma questão. Então, o ponto aqui da emuná, da fé de que a Panassá, a pessoa vem de Akadosh Baruch Hu, o Pasuk Poteach et Yadecha, quando você fala ele 3 vezes por dia, você interioriza isso. Depois tem o Lam Natzech Mizmor David, que é um pasuk de Tfilat, um Perek Teilim também, de Tfilat, que a gente costuma falar ele nos dias em que tem Tachanun, que não tem Tachanun, certo? Mas não qualquer dia, só dias que são realmente muito alegres, como Hagim, Purim, Hanukkah, são dias com uma alegria maior. Então, dias com uma alegria mais simples, como o começo de Nissan, a gente sim fala, acho que Nazim, certo? Os Faradim costumam não falar exatamente igual ao Tachanun. E agora a gente segue em frente para o Valetzion. O Valetzion, como ele é trazido aqui no começo do passuco, ele é chamado Kedushá de Sidra. É uma Kedushá que vem a Seder na continuação da Tfilá. A gente está aqui no Rinat Israel, página 81, e no Sidur completo, transliterado, a gente está na página 98. As palavras começam, o Valetzion Goel, o Shava e Fecha Beyakov. Agora, esses psukim aqui, essa parte que a gente vai fazer agora de Valetzion, por quê? Por que a gente faz ela? Porque ela foi colocada aqui na nossa fila. Então, primeiro, a priori, aparece em Hazal que depois que o Beit HaMikdash foi destruído, e não tem mais Korbanot, não tem mais Avodá no Beit HaMikdash, o que mahzik o mundo, o que mantém o mundo de pé, é justamente esse pedacinho. Essa Kedushá que a gente vai falar agora, o Kadosh, Kadosh, Kadosh que a gente vai falar agora, isso daqui é o que mantém o mundo de pé. É o que mantém a Missel, um minutinho. É o que mantém o mundo em frente, seguindo em frente. Por quê? Então, o Rashi traz a seguinte explicação, que esses psukim que a gente vai falar agora, eles falam sobre Limud Torah e Kedushat Hashem. Limud Torah é o estudo da Torá, que Hazal já falaram em alguns lugares, que o estudo da Torá é o que mantém o mundo andando. Justamente por isso falam Hazal, o mundo foi construído, foi criado redondo. Para o tempo todo, em algum momento do mundo ser dia, em algum momento do mundo tem alguém sentado estudando a Torá. Isso aqui que mantém o mundo firme, mantém o mundo seguindo em frente, porque a Torá é a ligação do mundo com a Kadosh Baruch Hu, que é ligado também com a Kedushá que a gente vai falar agora. O mundo só pode se manter, o mundo só tem vida se ele continua conectado com a fonte dele, com o Shoresh, com a raiz. Então, se o mundo larga a Torá e larga a Kedushá, então ele se desconecta de Akadosh Baruch Hu, ele não continua vivendo. Então, para o mundo se manter firme e forte, precisa justamente dessa Kedushá. A ligação com a santidade, com a Kedushá de Akadosh Baruch Hu, é o que dá sentido e automaticamente é o que dá vida para o mundo. Agora, o Maharal, ele também explica nesse sentido, que quando existe um kesher, quando existe uma conexão entre a pessoa e algo espiritual, e algo que tem Kedushá, então ele tem vida. Porque a vida dele faz sentido, ele tem algum motivo para continuar vivendo. Mas se a pessoa se desconecta completamente do lado espiritual do mundo, do lado da Kedushá e da santidade, então não tem motivo para ele continuar vivendo. O que ele está fazendo aqui? Então, o fato de a gente falar essa Kedushá depois, é uma Kedushá especial que vem conectar, vem dar o significado para o mundo, certo? Agora, por que justamente essa Kedushá? A gente falou Kadosh, Kadosh, Kadosh lá atrás, no começo da Tfilá. A gente falou na Amidah também. Então, porque justamente essa Kedushá é tão importante? Então, aparece alguns mefartim aqui, o Avudraham traz, por exemplo, que muita gente atrasa para a Tfilá. Nem todo mundo chega na hora. Então, na hora que você atrasou, você perdeu o comecinho, as primeiras brachot você faz mais rápido, a Amidah você acaba não podendo fazer Kedushá junto com o Hazan, você perdeu a hora. Mas essa Kedushá de depois, que é já para o fim da Tfilá, isso daqui geralmente as pessoas pegam. Então, já que tem muita gente que atrasa, justo nessa Kedushá todo mundo faz. Todo mundo, mesmo quem chegou atrasado, essa Kedushá ele acaba fazendo. Então, aqui, essa Kedushá, ela com certeza segura o mundo, porque todo mundo faz. Mas, na verdade, é que qualquer outra Kedushá que teve durante a Tfilá, ela também tem o mesmo sentido, o mesmo significado.
Outra explicação de por que a gente fala essa Kedushá, o Shibolei Aleke traz, ele fala que em certa época, Bnei Israel foram proibidos de fazer Kedushá. Esse que a gente fala Kadosh, 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 Hashem Tzvakot Melech Kol Haaretz Kivodó, Baruch Shem Kivod Malchuto Olam Vaed. Essas Kedushot que a gente faz, em uma certa época de Bnei Israel foi proibido eles fazerem, e vinham shotrim, vinham policiais verificar se não estão fazendo. Agora eles sabiam qual é o momento em que se fala Kedushá, no meio de Hazarat Hashatz, no começo, quando o Hazan está fazendo de novo a Amidah, esse é o momento que se faz Kedushá. Então, nessa hora, vinham verificar se vão fazer ou se não. E aí, naquele momento, realmente pulavam, mas, para compensar, colocaram antes da Tfilá, no meio das Birkot de Kriyat Shema, e depois, aqui no Vale Tzion. Então, colocaram esses dois para que Bnei Israel sim falassem Kedushá. Então, quando chegavam na Tfilá para ver se fizeram ou se não fizeram, que é justamente aquele momento da Amidah, lá não faziam. Mas aí, depois que o Shotrim iam embora, completavam a Kedushá e faziam depois. Então, essa é a fonte dessa Kedushá que a gente costuma fazer. Agora, outra coisa que aparece é que aqui a gente vai falar alguns psukim do Tanakh. Tem psukim do Tanakh que formam esse seder de Kedushá. Então, decretaram para fazer a Kedushá justamente para as pessoas estudarem um pouquinho de Tanakh. Um pouquinho de Neviim durante o dia. Pelo menos quem vai trabalhar o dia inteiro, não vai ter tempo, não vai conseguir estudar nada, pelo menos alguns psukim de Tanakh ele estuda. E esse é o motivo que a gente vai ver em breve, que aqui a Kedushá é traduzida. Então vamos começar. Vamos ler um pouquinho desse Vale Tzion, já que ele é tão importante, ele é tão significativo para Hazal, vamos aqui dar um pouquinho mais de tempo para ele. A gente tem aqui alguns psukim, em Sefer Yeshayahu, que dizem o seguinte: o Vale Tzion Goel Urshav Efesha Beyakov Neum Hashem. O Vale Tzion Goel quer dizer Mashiach ele vai vir, Mashiach ele vai chegar, em algum momento vai vir o Goel, o Salvador para Tzion, Urshav Efesha Beyakov. E mesmo os Poshim, mesmo aqueles que estão muito distantes de Bnei Israel, mesmo aqueles Yehudim que se distanciaram muito, eles também vão voltar. Mashiach também vai trazer eles, para não afastar ninguém. Neum Hashem. Vani, e fala Kadosh Baruch Hu, Zot Bereiti Otam, eu tenho um pacto com Bnei Israel, existe um pacto entre eu e os Yehudim, Amar Hashem, Ruchi Asher Alecha Dvar Asher Santi Beficha, Ruchi Asher Alecha, a nevoá que eu trouxe para Bnei Israel, todas as minhas nevoot, todos os nevim que existiram até agora, o Dvar Asher Santi Beficha, quais são as palavras de Akadosh Baruch Hu que ele colocou na nossa boca? O que Akadosh Baruch Hu deu para a gente falar? É a Torá. Certo? Então, tanto a Torá escrita, certo? A Torá que vem de cima, que vem dos profetas, quanto a Torá oral, que a Kadosh Baruch Hu nos ordenou a falar, a discutir, a pensar, a refletir sobre ela. Essa Torá, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, em nenhum momento ela vai ser perdida de Bnei Israel. Para qualquer geração, em nenhum momento a Torá vai ser esquecida, para todo sempre. E aí a gente fala aqui, a Kedushá, Kadosh Hashem Tzvot Israel, Bekará Zel Zev Amar. Essa Kedushá ela falada, Yeshayahu está trazendo aqui, que essa Kedushá, essa santidade, isso que santifica o Kadosh Baruch Hu, são os malachim que falam. São os anjos que falam isso, e um chama o outro para eles falarem junto. Um não fica acima do outro tentando, eu vou falar melhor que você, eu vou falar melhor que você, não. Os dois, Bekará Zel Zev Amar, um chama o outro para juntos eles santificarem a Kadosh Baruch Hu. Não tem aqui uma briga de ego entre os malachim, e assim também a gente, certo? Essa Kedushá, o ideal é falar ela com minyan, que a pessoa fale ela juntamente com 10 pessoas no Beit HaKnesset. Mas quem está rezando sozinho, ou mulheres que não foram no Beit HaKnesset, estão rezando sozinhas, não tem problema falar essa Kedushá. Embora a Kedushá da Amidah, ou na Kedishach, ou na Aritzach, lá só pode se falar quando tem minyan, essa Kedushá, embora o ideal seja falar com minyan, a pessoa pode falar ela sozinha. E é tão importante essa Kedushá que se alguém está correndo, certo? Ele está com pressa, ele não tem como fazer a tefilá inteira. Até a Amidah ele fez, tudo bem, ele tinha tempo, mas daqui para frente ele precisa correr, ele está apressado, é melhor pular a parte de Tachanun, que é a parte que a gente viu lá atrás, antes da Kriyat Torah, é melhor pular todo o Tachanun e fazer a Shrei e o Vale Tzion. Essa parte é mais importante do que o Tachanun, que é um minhag também, é um costume. Então, se alguém está com muita pressa, ele precisa correr, ele pula o Tachanun, faz a Shrei e o Vale Tzion, porque o Vale Tzion, como a gente viu, é algo que o mundo depende disso. Certo? O mundo continua vivendo, continua seguindo em frente por causa dessa Kedushá. E para os homens, não se deve tirar o tefilim antes de fazer o Seder Kedushá. Certo? Tem 3 níveis aqui. O Lechatchila, o ideal é que se fique de tefilim até o fim da tefilá. Até o Além Leshabeach,
para se ouvir todos os Kadishim. Alguém que está com pressa, ele precisa tirar o tefilim antes, que ele precisa sair, pelo menos esperar até o próximo Kadish, logo depois de Valetzion, o Kadish de Tito Kabal. Alguém que não tem tempo, ele realmente precisa ir embora, pelo menos a Kedushá, ele deve se segurar para fazer com tefilim. Esse Kadosh, 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 fazer ela com tefilim e logo depois tirar. Então vamos lá. A gente fala no passuco seguinte: Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Meloch Kol Haaretz Kevodo. Esse é o passuco em Yeshayahu, que é o que os malachim costumam falar para Kadosh Baruch Hu diariamente. Kadosh, 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 3 vezes eles falam a palavra santo, que a Kadosh Baruch Hu ele é santo, Hashem Tzevakot, a Kadosh Baruch Hu que ele é o Deus de todas as estrelas, todos os astros. Meloch Kol Haaretz Kevodo, ele se encontra em todo canto, em todo lugar. E aí a gente tem aqui uma tradução em aramaico, certo? Vamos ler rapidinho. O Mekablim den midem v'amrim, Kadish mishmei merumar la'abed shchite, Kadish ala rovat gevute, Kadish la'alam la'mer maya Hashem tzvakot, malya chol ha'ara ziv ikare. Ou seja, tem aqui simplesmente uma tradução em aramaico para Kedushá. Por que a gente fala ela? Como a gente viu, o motivo que se faz essa Kedushá é para as pessoas estudarem um pouco de Navi, um pouco dos profetas de manhã. Então, mesmo que depois ele não vai ter tempo, pelo menos um pouco do Navi ele estudou agora. Então, muita gente não entendia o hebraico na época. Na Babilônia eles moravam, a língua comum era o aramaico. Então, traduziram na Tefilá os psukim. Não uma tradução qualquer, certo? Isso daqui é o Targum Yonatan, é uma tradução Musmechet, é uma tradução fiel do Tanakh, da época de Hazal já, Yonatan ben Uziel. Mas é uma tradução para aramaico que as pessoas conheciam mais. Aliás, isso lembra que na Kriyat Torá, antigamente, tem manim, se eu não me engano, tem alguns que costumam até hoje em dia, quando tinha Kriyat Torá e se lia os psukim em hebraico, nem todo mundo entendia o que a Torá quer dizer. Então, tinha alguém que a função dele era o meturgeman, ele era o tradutor. Então, se lia psukim da Torá e ele ia traduzindo para aramaico logo depois. O Hazan, o Baal Koreh, ele lia alguns psukim, traduzia, lia e traduziam. Então, aqui também a gente traduz para o aramaico, porque era a língua comum, e embora para a gente seja mais fácil entender o hebraico do que o aramaico, isso daqui se manteve. Agora, algo muito interessante da tradução da Torá, geralmente a gente vê a tradução da Torá simplesmente como pegar palavra por palavra e traduzir. No máximo, você vai se preocupar com o significado, certo? Se você coloca no Google Tradutor, nem o significado você vai ter. Você vai ter só tradução palavra por palavra. Mas uma boa tradução, ela presta atenção no significado. O Targum da Torá, ele é diferente. O Targum da Torá foi escrito por Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, ele era aluno de Hillel HaZaken, e ele traduziu grande parte dos Nevim. E a tradução dele não é simplesmente uma tradução, ela é uma tradução que é recebida desde Moshe Sinai. Assim aparece na Gemara, assim o Maral explica que a tradução que a gente tem do Tanakh, Targum Yonatan, é uma tradução que foi recebida para Moshe Sinai. Ou seja, Kadosh Baruch Hu já falou para Moshe Rabbeinu na tradução. E essa tradução não é simplesmente a tradução como a gente conhece, palavra por palavra, ou sentido, ela acrescenta também, ela explica. Então, é uma tradução que ela serve também de explicação. Então, quando a gente vai ver aqui a tradução, se quem quiser traduzir aqui do aramaico para português, a gente vai perceber que ele explica o seguinte: isso que a gente fala 3 vezes Kadosh, 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 por que 3 vezes? Ou porque a gente quer forçar isso, certo? Quer deixar claro que a Kedushá, ela existe. Então, repete 3 vezes para firmar a questão. Mas a explicação dele é o seguinte: a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh Lemala. No Bashamayim, a Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh. O segundo Kadosh vem dizer, mesmo na terra, Kadosh Baruch Hu, ele é Kadosh. A santidade dele, mesmo quando ele se revela para a gente nesse mundo, a Kedushá não deixa de existir. Ela continua sendo santa. E Kadosh, e o terceiro Kadosh vem dizer que ele é Kadosh também para a continuação, para as próximas gerações. Ele é Kadosh constantemente para todo sempre. Então, Kadosh, Kadosh, Kadosh significa, na verdade, Kadosh Lemala, Bashamayim, Kadosh Lemata, Baaretz, aqui embaixo, e a Kedushá dele, ela é constante, ela é para todo sempre. Ótimo, esse é o primeiro passuco. O segundo passuco que a gente fala é um passuco de Hezkel, Vatiseini ruach vaishma harai kol rash gadol. E Hezkel conta para a gente o seguinte: Hezkel, ele vive próximo da destruição do Beit HaMikdash, primeiro Beit HaMikdash, quando a Galut já está acontecendo, e fala Hezkel, olha, eu fui levado por um vento muito forte, que disse, logo atrás de mim, Baruch kevod Hashem bimkomo, que a Kadosh Baruch Hu, ele é Baruch, a Kadosh Baruch Hu, ele é santo, kevod Hashem bimkomo, o kavod dele, a santidade, a honra dele, ainda está no lugar. O que significa esse passuco?
E Hezkel está contando o seguinte, eu fui levado por um vento muito forte. Isso representa a galuta acontecendo, o povo judeu saindo. A Kadosh Baruch Hu Kaviachol indo embora, saindo de Jerusalém, saindo do Beit HaMikdash, saindo de Eretz Israel. A Kedushá foi diminuindo, o Beit HaMikdash vai ser destruído. Falei Hezkel, embora aparentemente, externamente, a gente veja o Beit HaMikdash sendo destruído, e a Shekhinah indo embora, a Kedushá saindo do mundo, Baruch Kvod Hashem Yimkomo. A Kadosh Baruch Hu, na verdade, ele continua lá. Ou seja, mesmo que ele pareça que foi embora, é só os nossos olhos, mas a Kedushá continua no mesmo lugar. E aí também, aqui também tem a tradução para aramaico, tá bom? Essa é a tradução em hebraico, e a gente traz um passur que é do Chumash, Sefer Shmot, Hashem Imloch Leolam Vaed, certo? É um dos últimos psukim de Shirat Hayam, que é a Malchut de HaKadosh Baruch Hu, ela é para sempre, e aqui também a gente traduz no Tanakh, no Chumash, nos Farim do Chumash de Moshe Rabbeinu, Bereshit Shmot Vaikra Bamidbar e Dvarim, a tradução não é a tradução de Yonatan Ben Uziel, é a tradução de Onkelos, é outra tradução, mas que ela também tem a mesma fonte, também tem vem do mesmo lugar. Ótimo. O costume é que essas traduções, essa parte em aramaico se fala baixo, certo? Lonorá, o Arizal escreve que não tem problema falar alto, mas o Mishnah Berurah escreve alachá lemaaseh, que se costuma falar baixo essa parte, certo? Então, se fala o pasuk kadosh, kadosh, kadosh alto, e a tradução para aramaico se costuma falar abaixo. Se a pessoa fez alto, não aconteceu nada, mas o costume é sim falar essa parte baixo. Ponto? Essa parte da Kedushá, certo? Isso é o que é chamado Kedushá de Sidra, certo? Seder Kedushá que se costuma falar depois da Tefilá. Daqui para frente, a partir de Hashem, Elokei, Abraham, Isaac, Israel, Avoteinu, são vários e vários psukim que falam principalmente da nossa relação com a Torá, certo? O significado da Torá, porque a Torá é importante, que a gente pede para estar sempre conectado com a Kadosh Baruch Hu e com a Torá, para ter o Olam Abba e não passar vergonha no Olam Abba. Então a gente não vai trazer, não vamos explicar aqui pasuk, só o sentido geral desse psukim é isso. Vamos só, primeiro, tem só uma questão interessante que aparece nos Mefarshim do Sidur, que diz o seguinte, a gente fala logo o segundo pasuk depois, esse é um pasuk comum, que a gente fala ele em alguns lugares da Tefilá, mas aqui ele tem um sentido especial. A gente fala, Kadosh Baruch Hu, ele é piedoso, ele perdoa o pecado e não vai destruir a pessoa por causa do pecado, e ele deixa a raiva dele, ele dá um tempinho, ele se acalma para essa raiva ficar lá para frente, para dar para a pessoa oportunidade de fazer pecado, ele não vai atingir a pessoa direto, mesmo que ele fique bravo e a pessoa seja castigada, o castigo vem em parcelas, vem aos pouquinhos. Por que a gente fala esse passuca aqui? Então, os mefarshim falam o seguinte, olha, a gente rezou, mas às vezes você falou o nome de Hashem sem kavaná. Às vezes você se confundiu nas palavras, falou a palavra errada. Às vezes tem palavras que você não prestar atenção, você pode estar falando uma coisa problemática, certo? A gente fala Kol HaNeshama Tehalel Yah, que toda Neshama, cada pessoa Tehalel, louve a Kadosh Baruch Hu. Ka, Yud Kei é o nome de Hashem. Se a pessoa se confundir, em vez de falar Tehalel com rei, ela falar com het, certo? Para brasileiro a gente não está acostumado a falar o het, é tudo o rei, certo? É tudo sem o som que vem da garganta. Mas se a pessoa confundir, em vez de falar com rei, falar com het, fica a frase Tehalel Ka, que a pessoa ele vem fazer um sacrilégio, ele vem tirar a Kedushá de HaKadosh Baruch Hu, Lechalel é transformar em Chol, em Hulin, sacrilégio. Então, na verdade, você está tirando a Kedushá de HaKadosh Baruch Hu, ou seja, pode ser que você falou frases por aí que o sentido dela saiu completamente errado e saiu até negativo. Ou só mais um exemplo, alguma coisa que é importante comentar. A gente fala no começo da Amidah, vou achar aqui, a gente fala na segunda brachá, na brachá de Gvurot, a gente fala o seguinte, Michamocha Baal Gvurot Midomelach. Quem como você, Michamocha, Baal Gvurot, o dono das forças, alguém que tem poder, alguém que tem todas as forças. A palavra Baal é formada de 3 letras, Bet, Ain, Lamed, certo? Baal. Baal é dono, alguém que tem poder, alguém que tem força sobre todas as Gvurot, sobre toda a coragem, toda a força do mundo. Se a pessoa errar aqui e não falar o Ain direito, o Ain é uma das letras que vem da garganta, certo? É chamada de Otiot Groniot, Ain.
Se a pessoa, em vez de falar wine, ele pular, em vez de falar Baal, ele falar Baal, como se estivesse pulando wine, a palavra Baal significa não ter. Então, a gente fala Micha Mocha, Baal, Gevurot, significa essa falando que a Baruch ele não tem força. Ele não tem coragem, ele não tem poder. Então, aqui são frases pequenas, são palavras simples, aqui e ali, que às vezes, pela falta do hebraico, pela pressa, a gente acabou falando coisas erradas. Por isso a gente fala aqui, que a Kadosh Baruch Hu perdoe todos os avonot, todos os pecados, quer dizer, todos os erros que a gente tenha feito até aqui. Tá bom? E aí, continua alguns psukim, falando sobre a Torá, que a gente seja conectado com a Torá no Olam Hazé, para depois ter o Olam Abá. Vários psukim que tratam do assunto, e aí vem o Kadish Tit Kabal. Esse Kadish Tit Kabal se acrescenta um pedacinho no Kadish, que só o Hazan faz, que ele pede que nossa tefilá seja aceita. Então, esse Kadish Tit Kabal, ele meio que completa a parte da Amidah, completa a parte da tefilá. Daqui para frente vão ter alguns acréscimos, mas não é a tefilá, a Amidah em si, não é o principal da tefilá. Por isso, é muito importante o Hazan, que vai fazer a tefilá de Tit Kabal, para que a tefilá seja aceita, que ele não fale até agora. Porque até agora a gente está no meio da tefilá. Tá bom que mudou um pouquinho, não é a Amidah que a gente está em silêncio, mas tudo isso é parte da tefilá. Então, até aqui é importante não falar. Logo depois, tem, na página 85, aqui no Rinat Israel, a Achnasat Sefer Torah. Se for segunda ou quinta-feira que teve criado a Torá, a gente devolve agora a Torá, certo? E aqui a gente fala alguns psukim que tratam sobre a Torá, que a gente está devolvendo ela para Aron HaKodesh, principalmente duas coisas. Esse Le David Mizmor Lashem Haaretz Miloah, que Teilim Perek Kavdalet, esse Teilim, esse Perek de Teilim, ele foi falado na época de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quando ele construiu o Beit HaMikdash, ele queria colocar o Aron HaKodesh, onde estava o Sifrei Torah, dentro do Eichal, dentro do Kodesh HaKodashim. Ele queria levar o Aron HaKodesh, onde estavam as Luchot HaBrit, para dentro do Kodesh HaKodashim. Só que o Beit HaMikdash fechou as portas, não deixou entrar, deixou fechado. E aí Shlomo HaMelech começa a fazer várias e várias tefilot e korbanot, pedindo para poder colocar o Aron HaKodesh, a Torá, dentro do Beit HaMikdash. E esse é o Perek de Teilim que ele faz, pedindo para que seja aceito, pedindo para que ele possa colocar o Aron HaKodesh. Então a gente também, quando a gente vai devolver o Sefer Torah para o Aron HaKodesh, é igual como se o Shlomo HaMelech estivesse colocando o Aron HaBrit, a arca sagrada, dentro do Kodesh HaKodashim. Então a gente usa justamente o mesmo Perek de Teilim que Shlomo HaMelech falou na época do Beit HaMikdash. E logo depois tem alguns psukim que se fala, depois que se devolve o Sefer Torah, a gente fala esse psukim, Venochoi Yomar Shuv Hashem Rivot Alfei Israel, são psukim que falam sobre o Aron HaKodesh e a Torá. O significado do Aron HaKodesh e a Torá para Bnei Israel. O Aron HaKodesh aqui está tratando, quando eles estavam viajando no deserto, eles iam viajando atrás da Arca Sagrada. Quando o Aron HaKodesh viajava, todo mundo viajava. Quando o Aron parava, Bnei Israel paravam também e acampavam naquele lugar. Então, agora que a Torá está chegando no lugar dela, dentro do Aron HaKodesh, na sinagoga, a gente fala os psukim que eram falados sobre o Aron HaKodesh, sobre a Arca Sagrada, quando ela parava no deserto. São psukim que falam sobre isso, e também psukim que falam do significado da Torá para Bnei Israel. Por exemplo, que lekarton latati lachem torati al ta'azov, o Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu dei para vocês um presente incrível, um presente muito bom, não larguem a Torá, se mantenham conectados com ela. Etz chaim hi lamach hazikim ba vetomchei hameoshad. A Torá, ela é a árvore da vida, todo mundo que segura nela, que está preso na Torá, ele tem vida. Vetomchei hameoshad, as pessoas estão conectadas com ela, eles são pessoas alegres, são pessoas felizes. Derachei adarcheinom vechol netivotei shalom, os caminhos da Torá são caminhos de shalom, caminhos de paz. Então, são psukim que falam sobre o significado da Torá para Bnei Israel. Agora que a gente está devolvendo o Sefer Torá, a gente fala, olha, estamos devolvendo, mas não estamos indo embora. A gente continua ligado, a gente continua conectado com o Sefer Torá. Ótimo. Tá bom, vamos mais um pouquinho. Agora, vamos tentar pelo menos acabar essa próxima parte. Tem o que é conhecido como Shir Shel Yom. Shir Shel Yom é a música que os Kohanim costumavam fazer no Beit HaMikdash. Cada dia da semana, quando os Kohanim faziam o Korban Tamid, o Korban que era feito diariamente, eles faziam uma música diferente. Domingo tinha uma música, segunda tinha uma música, terça, quarta, quinta, até Shabbat, cada dia tinha a sua música. Rosh Chodesh tinha uma música especial, cada dia ele tinha o seu sentido diferente, tem o seu significado diferente. E a nossa tefilá de Shacharit vem substituir, como a gente falou algumas vezes, os Korbanot.
já que não tem Korbanot, não tem Beit HaMikdash, a gente faz a Tfilah de Shacharit. A Tfilah de Shacharit, ela vem substituir o Korban Tamid Shel Shachar, que era feito de manhã. Então, logo depois que a gente fez o nosso Korban particular, a nossa Tfilah, o nosso Korban particular, que cada um foi lá e fez, a gente faz o Shir Shel Yom, a música que os Kohanim costumavam fazer no Beit HaMikdash, certo? Então, esse daqui é o Shir Shel Yom que a gente tem diariamente. Agora, alguns Sidurim, principalmente em Sfardi, também é parte dos Faradim, costumaram acrescentar alguns prakim de Teilim. Tefillah le David, Beit Yaakov lechoven elcha, são vários psukim, Shir HaMa'alot le David, esses prakim que aparecem no Rinat Israel, página 86 e 87, e no transliterado, eles aparecem na página 103 e 104. Esses prakim de Teilim são prakim que foram acrescentados depois, são mais tefilot especiais sobre tefilot em geral, pedidos em geral. São prakim de Teilim que foram acrescentados depois. Então, por exemplo, quem reza com Ashkenaz, é um tipo de Nusach, conhecido como Ashkenaz, não tem esses psukim. Tem lugares que costumam pular esses psukim, mas, pelo menos aqui no nosso Beit HaKnesset, a gente sim fala eles. Se fala Tefillah le David, Beit Yaakov, Shir HaMa'alot le David. E aqui tem uma diferença. Quando não tem Tachanun, a gente falou que tem 2 níveis de Tachanun. Tem um dia que tem uma alegria mínima, como os primeiros dias de Nissan. São dias que tem uma certa alegria, porque os Nessim fizeram Korbanot na época do deserto. Então, nesses dias, quando não tem Tachanun, por causa desses dias, a gente vai pular o primeiro Perek, Tefillah le David. Mas, igual depois da Shia, a gente vai fazer o Mizmor de Lamnatzeach David Ancha Hashem Be'yom Tzara, porque não são dias realmente alegres, não é Hanukkah, Purim ou Hagim, a gente vai fazer a partir do Beit Yaakov lechuven elcha, quer dizer, a gente vai pular o primeiro Perek, que o primeiro Perek fala um pouquinho sobre situações de sofrimento, de tristeza, como está escrito aqui, que ani ve'evionani, nós somos como os pobres, pedindo para Kadosh Baruch Hu alguma coisa. Então, já que está falando um pouquinho de tristeza, a gente pula esse. Mas o Beit Yaakov lechuven elcha e o Shir HaMa'alot le David, que não são tão tristes, digamos assim, a gente fala. Mas nos dias que são muito alegres, que são muita festa, como Hanukkah, Purim, Pesach, Shavuot, Sukkot, a gente pula também esses psukim de Beit Yaakov e Shir HaMa'alot le David. Então tem 2 situações. Quando não tem Tachanun Bichlal, não tem também o Lamnatzeach entre Ashrei e o Vale Tzion, a gente pula essas 3 partes. Quando não tem Tachanun, mas tem o Yan Hashem Be'yom Tzara, tem para os Ashkenazim, pelo menos, entre o Ashrei e o Vale Tzion, a gente sim fala aquele Perek, então a gente vai pular só o primeiro Perek de Teilim aqui, Tefillah le David, até Hashem Osnecha, amém. Ótimo. Então, isso daqui é um costume que apareceu depois, foi acrescentado em vários Sidurim. Nem todo mundo costuma, tem gente que pula. E aí a gente fala o Shir Shel Yom. O Shir Shel Yom, como vocês podem ver nos psukim, no Rinat Israel, a partir da página 87, no transliterado 104, tem Shir Shel Yom, a gente começa com as palavras Ayom Yom Rishon Beshabbat, Ayom Yom Sheni Beshabbat, e cada dia ele tem seu Perek especial, que era feito no Beit HaMikdash pelos Kohanim. Quando era feito o Korban, se faziam esses psukim, os Levim cantavam a música também, tocavam instrumentos musicais, e se cantava esses prakim de Teilim. Então a gente também, logo depois de Shacharit, a gente fala a música que era cantada cada dia. Uma das coisas interessantes de notar aqui é que a gente fala Yom Yom Rishon Beshabbat. Hoje é o primeiro dia de Shabbat, quer dizer, domingo. Shabbat foi ontem, hoje é o primeiro dia depois de Shabbat. Hoje é o segundo dia depois de Shabbat. Ayom Yom Shlishi Beshabbat. A gente sempre lembra aqui do Shabbat. Porque a mitzvah que aparece na Torá, aparece em Aseret HaDibrot, Zachor ve'Shamor et Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat Kodsho, Shamor et Yom HaShabbat Kodsho, a mitzvah de lembrar o Shabbat é uma mitzvah diária. Então, cada vez que a pessoa lembra do Shabbat, ele cumpre uma mitzvah. Então, quando a gente vai falar aqui que dia é hoje, a gente não fala simplesmente hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta. Hoje é o segundo dia de Shabbat. Hoje é o terceiro dia a partir do Shabbat. Então, lembrar o Shabbat aqui, cada vez que você lembra do Shabbat, você cumpre uma mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, uma das Aseret HaDibrot. Então, colocar aqui, quando a gente vai falar qual era a música que era cantada nessa época, nesse dia a gente vai falar justamente Shabbat, certo? Então, Ayom Yom Rishon Beshabbat, Shebo Ayu Levim Omrim Bebeit HaMikdash, o cântico que os Levim cantavam quando os Kohanim faziam os Korbanot. Se eu não me engano, em Sarim está escrito Kodesh. Ayom Yom Rishon Beshabbat Kodesh, certo? Então, depois de cada um desses Shir Shel Yom, depois, cada um é um Perek do Teilim, certo? Depois de cada um desses prakim, tem alguns psukim que se costuma falar. No Rinat Israel aparece na página 91,
Tem Sidurim que aparece logo depois de cada um dos dias, no transliterado na página 108. Osheinu Hashem Elokeinu vekavutzenu min hagoyim, são psukim que pedem a Geulah, pedem a volta da construção do Beit HaMikdash, a volta dos korbanot. Então, logo depois de fazer o Shir Sheliom, a gente faz o cântico que os Levim costumavam cantar quando os Kohanim faziam os korbanot. Então, a gente pede, olha, cada a gente fez o nosso korban particular, cada um fez a sua tefilá, a gente fez o korban Shel Shachar, a gente fez o que podia. A gente quer ter agora, na verdade, o korban tamid de verdade, o korban tamid que era feito no Beit HaMikdash, pelos Kohanim, os Levim, com toda a kedushá que tinha lá. Então, depois de fazer o nosso korban particular, a gente pede para que o korban do Beit HaMikdash volte. Então, tem aqui alguns psukim que falam desse assunto. De domingo a sexta se costuma falar eles. Tá bom? Então, com isso a gente completa a parte de hoje. Bezrat Hashem, semana que vem, a gente continua para a continuação da Tefilá. Tchau, tchau. Até mais. Espero vocês semana que vem.